A Isacetep, ou Transmissão Paulista, é uma das maiores empresas de transmissão do país, e nos últimos anos vem se mostrando extremamente rentável, entregando excelentes dividendos. E justamente por isso ela é uma das queridinhas do Barsi e de muitos outros investidores do país. Hoje eu vou apresentar mais sobre a empresa, os últimos resultados que ela lançou ao mercado no dia de ontem, dia 23 de fevereiro, e também falar sobre o potencial que ela tem para os próximos anos. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. A Transmissão Paulista é responsável pela transmissão de 30% da energia do país, tendo cerca de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão. Além disso, ela tem cerca de 30 mil quilômetros de circuitos, atua em 17 estados do país e transmite cerca de 92% da energia do estado de São Paulo. Dessa forma, ela é uma das maiores empresas de transmissão do país. E, sendo esse setor extremamente lucrativo, ela tem altíssimo potencial de distribuir dividendos para os seus acionistas. Aqui nós podemos ver então os estados de atuação da Transmissão Paulista no Brasil. Ela atua então principalmente no estado de São Paulo, mas tem atuação também em vários outros estados do país. E agora uma informação muito importante para vocês, pessoal. A Transmissão Paulista é uma empresa tão referência no setor que ela consegue ter uma eficiência média de 26% frente aos custos estimados pela ANEEL nos leilões. Então ela é uma empresa que consegue entregar os projetos com um custo muito menor do que seria esperado. E além disso, ela consegue entregar os seus projetos com uma antecipação média de 6 meses, ou seja, ela consegue fazer com que suas linhas entrem em operação antes. Isso só mostra como a empresa tem uma atuação de excelência e atua bastante na eficiência da entrega de seus projetos. Passando agora então para alguns destaques financeiros da Transmissão Paulista nesse ano de 2022. O primeiro que eu quero trazer para vocês aqui é que a empresa teve alguns aumentos de custos, principalmente puxados então pela inflação e o aumento da taxa de juros. E esses aumentos ficaram, então, ali em relação ao quarto trimestre de 2021, tiveram um aumento aqui de quase 20%, enquanto na variação anual de 2021 para 2022 teve um aumento de mais de 10%. Enquanto isso, dando uma olhada, então, no aumento do lucro líquido da empresa, ele teve um aumento aqui de somente 6,8% na variação de um ano para o outro, mas em relação ao quarto trimestre de 2021, aumentou 172%, então teve um salto bem grande aqui na comparação dos trimestres. Vale ressaltar que esse lucro líquido aqui teve um impacto do chamado RBSE, que eu vou mostrar para vocês na sequência, mas basicamente são alguns pagamentos ali que o governo faz para a Transmissão Paulista e tiveram algumas mudanças de última hora, o que acabaram impactando então os rendimentos da empresa nesse ano. Ainda assim, a empresa está extremamente lucrativa e se nós formos descontar esse RBSE, a gente vai ver que a empresa teve um bom aumento no seu lucro líquido, como eu vou mostrar para vocês na sequência. A empresa teve aqui então um pequeno aumento na sua dívida líquida de 7,5% no totalizado do ano. E em relação aqui ao seu CAPEX, então, ou seja, aos investimentos que a empresa faz hoje para gerar lucro posteriormente, teve um grande aumento também. Em comparação com o quarto trimestre de 2021, aumentou 34,1%, e no totalizado do ano, em relação ao ano de 2021, aumentou mais de 38%. Então a Transmissão Paulista vem investindo bastante aí para conseguir rentabilizar mais ainda no futuro. E ainda em linha com essa questão do CAPEX, pessoal, olha como a Transmissão Paulista vem investindo aqui no seu crescimento, então. Nesse ano aqui de 2022, ela teve um grande upside, então, na questão dos seus reforços e melhorias, mas no geral a empresa vem apresentando aqui uma média nos últimos anos de um crescimento de CAPEX de quase 36% ao ano. Então a empresa vem investindo muito para o futuro aí e deve entregar bons resultados. Vale ressaltar também que a Transmissão Paulista teve um grande aumento no seu CAPEX de reforços e melhorias. Então isso aqui é excelente para ela porque ela não precisa passar por novos leilões. Então quando reforços e melhorias são aprovados, a empresa mantém as suas concessões e ela só precisa então fazer reforços, melhorias e atualizações nas suas redes de transmissão e mantém os contratos recebendo da mesma forma. Então teve um aumento aqui de 124% nos reforços e melhorias em relação ao ano de 2021. Passando agora para alguns destaques de obras aqui da Transmissão Paulista no quarto trimestre, eles trazem então a entrada da operação comercial da interligação elétrica de Ivaí. Nessa obra aqui a Transmissão Paulista tem 50% de participação, enquanto os outros 50% pertencem então à Taesa. Nessa obra aqui, o investimento realizado foi de cerca de 2 milhões e a RAP total é de 361,6 milhões, que vai ser dividido então entre a Taesa e a Transmissão Paulista. E um outro projeto aqui então que a empresa trouxe, muito alinhado então com a questão das inovações, foi um projeto de armazenamento de energia em baterias. Isso é algo que não é utilizado tanto hoje no Brasil, mas deve vir com mais implementação nos próximos tempos.
Então a ideia é que a empresa possa armazenar energia em baterias e em momentos de pico ela consegue então evitar a interrupção do fornecimento de energia para os seus clientes, trazendo mais segurança e confiabilidade. Outro ponto bastante importante é que caso a empresa não fizesse a instalação das baterias, ela teria que utilizar geradores a diesel para alimentar a linha em momentos de pico, o que não vai em linha então com a questão ambiental. E com isso a empresa vem trabalhando então nas melhorias do contrato 059 para receber uma RAP adicional de 30 milhões nesse contrato. Um outro ponto bem importante que a gente tem que observar também nos resultados aqui da Transmissão Paulista é a questão do RBSE que eu citei antes. Então a gente pode ver aqui que de 2021 para 2022 teve uma redução no pagamento de RBSE e isso acabou impactando então no resultado final da receita líquida. Mas se a gente for descontar a questão do valor do RBSE nos resultados de receita da Transmissão Paulista, a gente vai conseguir ver aqui que do ano de 2021 para 2022, ela teve um crescimento de 20,5% na sua receita. Então, de fato, o RBSE foi o vilão aqui nos resultados finais que a empresa teve. Então, o que é esse tal desse RBSE? Bom, o RBSE são então algumas indenizações devidas às empresas de transmissão de energia por uma renovação antecipada dos seus contratos que ocorreu lá em 2012. Então, na época, as empresas entraram na justiça porque elas iam deixar de receber alguns valores, e com isso, no ano de 2017, foi decidido judicialmente que elas iam, então, receber esses valores corrigidos. O grande problema aqui é que o RBSE acaba sendo pago, então, em alguns valores embutidos nas tarifas de distribuição. Mas por causa da pandemia, como uma forma de amortecer um pouco o aumento das tarifas de energia nos anos de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023, a empresa então esticou um pouco os pagamentos, pagando um pouco menos a cada ano. E com isso, os pagamentos que deveriam ir até 2025 vão terminar, na verdade, somente em 2028. Por causa dessa mudança no ciclo de pagamento, então a gente consegue perceber como isso afetou aqui então os pagamentos da Transmissão Paulista e dessa forma a empresa sofreu muito nessa janela de 2021 a 2023. Mas isso deve se normalizar então nos próximos anos e com isso a empresa vai conseguir normalizar também o seu caixa. Além desse impacto nas receitas, teve impacto também nos dividendos que a empresa entregou nesse ano. Então, no ano de 2021, a Transmissão Paulista, além de ter adiantado alguns dividendos pelo risco de taxação dos dividendos e segurar um pouquinho mais de caixa para poder investir então em novas obras, a empresa teve o problema do RBSE, o que afetou bastante então as suas entregas de dividendos que ficaram bem baixas aqui no ano, totalizando então algo próximo dos 4,6%. Essa entrega então fez com que alguns investidores ficassem pessimistas com a Transmissão Paulista, principalmente aqueles que olham só para dividendos, e isso é um pouco problemático porque derruba o preço da ação, mas na verdade acaba sendo bom para os investidores que olham mais a longo prazo, porque eles entendem que a empresa é uma boa pagadora de dividendos e deve voltar a pagar bons dividendos agora nesse ano de 2023 em diante. Isso acontece justamente pelos investimentos em novas obras da empresa. Então, como ela vem investindo bastante em aumentar a sua receita permitida, ela vai ter nos próximos anos boas entregas. Então, para esse ano, a Transmissão Paulista entregou 2 obras aqui que ela tinha, que eram 100% suas, e mais 3 obras em que ela tinha parcerias com outras empresas e que ela tinha 50% de participação. Só com a entrada desses projetos em operação agora no ano de 2022, a Transmissão Paulista vai estar recebendo então mais de 350 milhões de reais aí nos próximos anos. Além disso, a empresa tem outros projetos em construção também. Esse aqui de Itaúnas deve entrar em operação já no ano de 2023 e esse do Triângulo Mineiro também. Então, a RAP da empresa vai aumentar ainda mais nesse ano. Outra boa notícia aqui para a empresa é que ela não está tão endividada assim. Então, o totalizado da dívida aqui da Transmissão Paulista fica menos de 3 vezes o seu valor de EBITDA. Então, a empresa está numa dívida bastante confortável. Além disso, a dívida dela está principalmente atrelada aqui ao IPCA, que agora deu uma baixada. Então, a empresa não está sofrendo tanto quanto outras que têm as suas dívidas principalmente atreladas ao CDI. Outro ponto bom é que o prazo médio das suas dívidas não é tão curto. Então, a empresa vai estar pagando aí a sua dívida ao longo dos próximos anos. Passando agora para um geralzão da empresa, então, ela teve uma queda na sua cotação no dia de hoje após o anúncio dos resultados. O mercado esperava algo melhor, mas realmente a empresa apanhou bastante aí pela questão do RBSE. Ainda assim, ela está com o seu PL aqui em 6,42 e o seu preço sobre valor patrimonial está com desconto de 10%. Então, a Transmissão Paulista aqui está com 0,90 de PVP. É como se literalmente tu comprasse a ação da empresa e levasse ela com 10% de desconto. Como eu disse ali, então, o dividend yield pago nos últimos 12 meses ficou próximo dos 4,70 aqui. Então, a empresa não conseguiu pagar bons dividendos nesse ano de 2022. Ainda assim, se nós formos olhar, então, o histórico do dividend yield médio em 5 anos fica próximo dos 8,20%, que é um bom dividend yield.
A empresa apanhou aqui nesse último ano justamente por causa da questão do RBSE, mas é projetado que para esse ano de 2023 ela pague algo entre 7 e 9%, dependendo do payout que a empresa decida pagar. Então ela deve vir aí com bons pagamentos para esse ano de 2023. Ela costuma fazer também vários anúncios de dividendos ao longo do ano, geralmente faz próximos então de novembro e também aqui de julho. Então esses são os meses legais para ficar de olho na empresa. Outros pontos positivos da empresa é que ela vem se mostrando muito competente em conseguir rentabilizar e crescer de forma bem sólida. Então, nos últimos 10 anos, ela conseguiu entregar aqui uma rentabilidade real, ou seja, reinvestindo dividendos e também descontando a inflação de quase 180%. Então, a empresa apresentou uma rentabilidade muito boa para os seus investidores. Pela fórmula de Graham, ela apresenta um potencial de rentabilidade próximo dos 100%, com um preço justo aqui que seria então de R$ 43,72. E pelo método do Bazin, ela apresenta então um potencial próximo dos 65%, com um preço teto de R$ 36,81. Realmente, essas métricas aqui funcionam para a Transmissão Paulista justamente porque ela é uma empresa que tem um histórico bom de pagar dividendos e também não está com um PL e um PVP tão esticados. Então, por isso, essas fórmulas funcionam, mas ainda assim eu não acho que ela atingiria uma rentabilidade tão alta. Mas de fato, a empresa está descontada no momento e é um momento bem interessante para ficar de olho nela. Sendo ela uma empresa tão previsível nas suas entregas, eu estou aproveitando para aportar nela então nesse preço. A gente pode ver agora que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está próxima aqui dos R$ 21,85. Ela teve então uma queda aqui após a sua divulgação de resultados, ela estava próxima ali dos R$ 22,40. Com isso ela deu uma certa despencada aqui. Nesse preço aqui é o preço que eu estou aproveitando para comprar, geralmente abaixo dos 22. Ela teve aqui uma queda no começo do ano que foi ali, próxima então dos R$ 20, mas é difícil que ela atinja essa região. Então abaixo dos 22 eu considero um ponto legal de compra. Não é uma recomendação, mas é o ponto ali onde eu estou comprando, então abaixo dos 22. Então pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso. Essa foi então a Transmissão Paulista. Eu espero que para os próximos anos ela venha melhorando cada vez mais a sua entrega de dividendos e se tornando mais constante ainda nas suas entregas. Ela sendo uma gigante aqui do setor de transmissão brasileiro bate de frente então com a Taesa. Realmente, a Taesa tem feito entregas melhores nos últimos anos, mas realmente é porque a Transmissão Paulista está investindo bastante e teve esse problema do RBSE também. Então a gente vai ter que ficar de olho na empresa. Ela está mais descontada do que a Taesa. Então, nesse momento, numa entrada, eu optaria por aportar então na Transmissão Paulista do que na Taesa, mas isso vai de cada investidor. Tá, gente? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da Transmissão Paulista, se vocês investem nela ou se vocês preferem outras empresas de transmissão. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.